É com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Estamos aqui em mais um Café com Sexologia e, como vocês conhecem, a Camille Borges está aqui conosco. Ela participa de várias discussões, ela cuida também de receber mensagens, receber perguntas, contribuições para as nossas discussões. E hoje, do meu lado esquerdo aqui, nós temos um convidado para falar de um assunto importante, que é a compulsão sexual e fazer uma boa diferenciação, o que é saudável, o que não é saudável, o que nós temos que fazer, se temos que fazer. O César é um psicólogo, doutor em psicologia, analista do comportamento, e ele tem se dedicado a essas compreensões dos relacionamentos humanos e ele vai estar aqui contribuindo para essa discussão. Bem-vindo, César. Obrigado pelo convite, Oswaldo. Obrigado, boa noite para todo mundo, boa noite aos ouvintes. Espero poder contribuir com algo aqui hoje. Vai sim, que você vai notar que nós vamos conversar sobre esse assunto. Nós estamos prestes a ter o carnaval daqui a pouco tempo. E, na verdade, o carnaval é alguma coisa que diz respeito a algumas expressões sexuais que muita gente pensa que carnaval tem a ver com sexo. Camille, você tinha lançado aí nas redes sociais uma solicitação para algumas colaborações. Apareceram algumas coisas aí interessantes para a nossa conversa de hoje. Pode contar para a gente? É isso, boa noite a todos. Quem quiser pode mandar comentários ao vivo também. Nós recebemos 2 relatos, eu abri uma caixa pedindo para me contarem uma história que tinha relação com o tema do programa de hoje. O primeiro relato foi o seguinte: alguns integrantes de um bloco de carnaval em Salvador vão curtir o carnaval sem cueca. Vocês decidem o motivo. Eu vou deixar essa daí para vocês. E o segundo relato é: meu amigo transou dentro do banheiro químico em pleno bloquinho. E aí, o que é que vocês têm a comentar sobre isso? César, pega essas duas colaborações e assim, vamos entrar no nosso assunto. Conta pra gente o que você percebe disso. Vamos lá. Bom, eu acho que quando a gente divulgou, né, esse programa, o tema era compulsão sexual e carnaval. Né? E acho que a ideia é porque talvez não haja um momento do ano mais adequado para se falar de questões de sexualidade em geral, acho que do que o carnaval, dada, acho que a relação histórica que se estabelece desse evento com permissividade sexual e é uma boa... Mas me pareceu, pelo menos esses 2 relatos, eu acho que a primeira coisa que acho que eu gostaria de esclarecer é quando a gente está falando de compulsão sexual. Antes da gente falar de compulsão sexual, sobre gostar e não gostar de sexo, né? Não existe problema algum em gostar muito de sexo ou em não gostar de sexo. Isso não é um problema a princípio de modo algum. Quando a gente fala de compulsão sexual, a gente está falando, na verdade, de um padrão no qual a pessoa se torna refém daquilo, no qual a pessoa ela deixa de se relacionar por prazer e ela começa a se relacionar para se livrar do desprazer. Ela começa a se relacionar por alívio. E comportamentalmente falando, os processos comportamentais envolvidos são processos diferentes. Viram? Nós estamos compreendendo o fenômeno e não simplesmente deduzindo porque é sexo. Mas me conta uma coisa, você falou aí algo que me chamou a atenção também, porque assim, as pessoas podem gostar de sexo, mas fazer muito sexo, mesmo dizendo que gosta, também não pode ser problema? Porque a pessoa... A maior parte das pessoas que me procuraram no consultório com uma circunstância que se chame de compulsiva, na verdade vinham e contavam que, mas eu gosto, eu sinto prazer. Como se isso justificasse o que ela fazia. Mesmo sendo situações que pudessem ser ilegais, imorais ou coisas assim. Então tem a ver com o número de vezes? Então, quando você pega, por exemplo, né, o manual diagnóstico de transtornos mentais, que é usado por psicólogos, é usado por psiquiatras, antes deles de escreverem, porque eles vão ter vários capítulos, em cada um desses capítulos vão estar lá catalogados os tantos, são mais de 200, se eu não me engano, que tem lá hoje, transtornos mentais catalogados. Mas antes disso, bem na introdução desse manual, eles falam o que classifica um transtorno, quanto que se torna um transtorno, ou seja, quanto que se torna um problema. E são 3 critérios básicos, né? Causar sofrimento, causar prejuízo e ser uma coisa culturalmente muito inesperada, não aceita. Por isso que você sempre tem que ter uma reflexão cultural sobre como que aquilo se insere, né, o que em algumas culturas é considerado errado, né, em outras culturas. Mas esses 3 fatores em conjunto, causar sofrimento, causar prejuízo, né, e ser alguma coisa muito, né,
distante, né, do que é esperado, eles precisam ser obedecidos. Caso contrário, não necessariamente implica um transtorno. E como você disse, a pessoa pode gostar do que faz e ainda assim sofrer com aquilo. Quantos dos nossos sentimentos não são ambivalentes? Eu diria que, na verdade, algumas das nossas relações mais significativas, elas só são significativas porque são ambivalentes, talvez. E com sexo não é diferente. As pessoas podem ter relações muito ambivalentes com sexo. Uma coisa que é extremamente prazerosa, mas que depois de certo ponto pode se tornar algo que te escraviza. Algo que, enfim, que você deixa de fazer pelo prazer e passa a fazer pelo alívio. Então, como é que a gente aplica nesses dois exemplos? A Camille trouxe esses dois exemplos, eles são interessantes porque chamam a atenção, né? Acontece no carnaval, já aconteceu. Algum desses dois exemplos, se você percebe que se classificaria aí nessa dedução de transtorno? Eu acho que, assim, eu jamais, até porque é uma questão ética de você Nós não estamos deduzir a partir de um relato. Mas o que eu acho que esses relatos trazem é, primeiro, essa permissividade que tem muito a ver com o carnaval. Agora, um deles fala sobre a questão, né, de sexo em lugares públicos, coisas do gênero, etc. Isso, a depender do grau que isso pode, né, tomar, algumas pessoas, por exemplo, passam a uma circunstância em que elas só se excitam, por exemplo, quando elas se colocam em alguma situação de risco. A depender de como isso começa a acontecer no cotidiano dessa pessoa, a depender da relação disso, da psicologia da pessoa, com as pessoas com as quais ela convive, isso pode vir a se tornar um transtorno, que a gente chama de transtorno exibicionista, inclusive, que é um transtorno catalogado. É que se você falou do perigo, tem outro nome, mas em todo caso, assim, tem pessoas que também vão se exibir durante o carnaval porque percebem que a ideia, o carnaval permite, então eles vão começar a se exibir. Mas você está falando também, quer dizer, o exemplo aí de fazerem sexo dentro do banheiro químico e correrem o risco, então, de serem percebidos, isso também pode ser um problema, porque tem gente que pode dizer assim, opa, isso não pode fazer em público, isso aí não pode fazer nesse lugar. Ou seja, quebra as regras sociais mesmo durante o carnaval. Sim, exatamente. E se a pessoa só consegue se excitar dessa maneira, isso pode se tornar um problema isso pode se tornar particularmente problemático, aliás. Então, assim, um dos fatores importantes para nós determinarmos aí é a limitação de variação de como fazer as coisas para obter prazer. Sim. Então, eu posso ser compulsivo sexualmente com qualquer coisa. Como assim, com qualquer coisa? Eu não sei se eu entendo a questão. O primeiro sujeito que usou a frase compulsão sexual, ele também dizia assim, pode ser por relações sexuais ou pode ser por masturbação. Exato, sim. Mas também, assim, 5 anos depois, teve um psiquiatra de Nova York que disse que, assim, o sujeito é um compulsivo se ele tiver 7 ou mais orgasmos por semana. Por isso que eu estava ali falando até, perguntando, e o número de vezes? Porque aí se torna um pouco ridículo, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando que existem circunstâncias de... repetindo, você falava de prejuízos... Sofrimento, isso é uma coisa culturalmente inesperada. Se o sujeito que tem 7 ou mais orgasmos por semana, de repente, trabalha com sexo, não me parece que é uma coisa inesperada, pelo contrário, não é? Então, acho que é muito circunstancial, acho que esse é o termo. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente está falando de comportamento sexual, a gente não está falando só de transar. A gente está falando de masturbação, a gente está falando de consumo de pornografia. Tudo isso pode, nas expressões de compulsão sexual, podem ser refletidas nisso, né? Então, tem pessoas que me procuram por consumo de pornografia e são pessoas que têm problemas de compulsão sexual. São pessoas que, de repente, nem transam. Mas é um problema de compulsão sexual por envolver consumo excessivo de pornografia, muitas vezes associado com masturbação, não necessariamente, mas frequentemente. Mas, Camila, a gente tem falado disso com frequência, né? Ou seja, sexo não é só a relação genital entre duas pessoas. Nós temos várias expressões de sexualidade. E você nos lembrou outra que volta e meia aparece aqui na nossa discussão, que é o uso de pornografia. Mas parece que nós estamos falando de várias situações onde a pessoa não sente que tem controle sobre si mesma. Exato. Esse é um outro aspecto bastante importante. Você citou o manual estatístico que é usado pela Associação Psiquiátrica Americana. A Organização Mundial de Saúde ainda usa exatamente esse argumento da falta de controle sobre o ato, ou se fica só na fantasia, ou se tem a obrigação de cumprir sempre a ação repetidas vezes. Quando se trata de... Perdão.
Pode falar. Não, é que assim, isso que o César falou, Camille, tá se conectando com as nossas conversas? Tem gente perguntando, falando coisas assim nas redes sociais, por exemplo. A Camille segue as redes sociais para fazer a nossa organização aqui. Então, Camille... Tem total relação, e acho que tem um ponto que é importante, né, que é a gente compreender a origem do carnaval e a chegada do carnaval no Brasil, né, que era e é ainda uma festa do povo. Então as pessoas iam para a rua com máscaras e fantasias porque era um período do ano onde elas poderiam ser o que elas quisessem. E hoje ainda é uma festa do povo, e a gente precisa pensar também, acho que é importante lembrar das campanhas publicitárias que estimulam o uso de preservativo. O que é que vocês acham disso? Essa época do ano está associada a uma maior liberdade por uma questão histórica também, ou tem outro fator? César, ela falou de até o uso de preservativo. Uma pessoa que esteja numa condição compulsiva, patológica, como é que lida com essa história de preservativo? Porque eu acho que tem uma coisa importante que diz respeito à preservação, de cuidados, né? Assim, eu vou tentar abordar as duas questões a partir da minha prática e também, assim, do que coisa da literatura e tal, mas eu acho que, por um lado, acho que sim, acho que esse é um momento em que meio que isso se torna a questão dessa liberalização, né? Uma coisa para a sociedade em geral, assim, acho que todo mundo se torna relativamente mais permissivo, né, com relação a práticas sexuais, mas há muitas comunidades para as quais isso não é uma questão só do carnaval, elas, né, vivem com isso o ano todo, né? Eu acho que talvez existem muitas festas, eu acho que se popularizaram no Brasil grandes festas e festivais de sexo, né, que hoje em dia as pessoas se permitem mais, né, enfim, se permitem mais liberdade sexual em geral. E a sua questão, o seu segundo ponto? É que isto aí, eu estou pensando que ligado sobre à a questão de prevenção a ISTs, por exemplo. Por exemplo, pessoa que vive com compulsão sexual. Como é que fica isso, então, numa situação de carnaval? Alguém que possa estar se discutindo sobre ser compulsivo ou não ser compulsivo, ter controle ou não ter controle, estar numa circunstância de preservação, porque a camisinha ou o preservativo serviria exatamente para uma demonstração de autocuidado. O compulsivo sexual toma cuidado, porque dá a sensação de que ele já está abandonando. Eu acho que é possível. Eu acho que as pessoas que estão nesse tipo de circunstância, justamente por ela, a gente acabou de falar do DSM, né? Se você for procurar assim lugares do DSM onde ele está tratando de questões... DSM é o Manual Estatístico de Doenças Mentais usados por psicólogos e psiquiatras para deduzir se tem uma doença ou não. Exato, perdão e obrigado pela tradução. Então, quando ele vai falar de sexualidade, você vai ter diferentes lugares ali onde aparece. Por exemplo, tem onde fala de... tem um lugar que fala especificamente de distúrbios sexuais que fala mais sobre transtorno erétil, ejaculação precoce, etc. Essa questão da compulsão sexual, ela aparece mais com aquilo que aparece no capítulo sobre controle de impulso, transtornos por controle de impulso, porque essas pessoas têm um problema no controle de impulso, no controle inibitório, problemas de autocontrole. Elas vivem à mercê dos seus próprios impulsos. Uma pessoa que vive à mercê dos seus próprios impulsos. Na impulsividade, ele é um conceito contrário ao conceito de autocontrole, né? Quanto mais impulsivo, menos autocontrole, quanto mais autocontrole, menos impulsivo. Se a pessoa já tem uma baixa de autocontrole, a chance dela se engajar em comportamentos de prevenção, por exemplo, usar camisinha, já é menor. Então, uma das coisas que acontece, por exemplo, em grandes festas de sexo que você tem hoje em dia, por exemplo, você deixar disponível para as pessoas a fácil alcance preservativo ou então lubrificante, esse tipo de coisa, é uma coisa que, teoricamente, pelo menos aumentaria a probabilidade de que as pessoas se prevenissem. Em paralelo a isso, eu acho que São Paulo é um bom exemplo. A política pública de São Paulo, com relação a ISTs, tem inclusive vários indicadores objetivos que têm mostrado que é uma política de sucesso. Por exemplo, a popularização da PrEP, hoje em dia, né, que é o tipo de medicação que você toma para... explicando, né, enfim, para quem usa PrEP, geralmente você toma a PrEP para se prevenir de ser contraído com o vírus do HIV. Né? Então, uma medicação de uso contínuo. Hoje em dia também existe a PrEP sob demanda, que você toma essa medicação um dia antes e um dia depois, 2 dias antes, perdão, e um dia depois, né, da execução do ato sexual.
de um ato de risco, que você sabe que vai ser uma situação de risco. Né? De repente você vai participar de uma suruba, você vai participar de uma festa, você vai participar de uma situação que você sabe que ou você não vai se proteger, ou muito provavelmente pode ser que você esqueça de se proteger, ou você quer se proteger de qualquer maneira, porque uma camisinha pode estourar. É difícil que aconteça, mas pode acontecer. Algumas pessoas também esquecem de usar a camisinha porque utilizaram muito álcool, enfim. Exato. Aí a gente chega num tema interessante. Outro tema, porque tem a ver com carnaval. Porque vocês notaram que assim, o César falou em vários momentos de situações que não são apenas o carnaval. Porque eu já estava aqui imaginando carnaval de rua. Não, ele também citou situações de festas sexuais em locais fechados. Mas na situação de rua, ele citou um problema que pode ser a exibição, o exibicionismo, que pode ter gente que não vai gostar, ou que não deveria estar acontecendo. Mas agora a Camila lembrou de outra coisa, né? Na verdade, no carnaval as pessoas bebem. Mais do que o normal, mais do que o comum. Uhum. E você lembrou de uma coisa que dizem que as pessoas sob álcool ficam desinibidas, então esquecem de um monte de coisa. Esquece a camisinha. Uhum. Eu acho que não só o álcool, mas eu acho que drogas em geral, né, estão também bastante associadas, né, à questão, né, do carnaval. Né? E aí existe, né, e quando a gente está falando de drogas e comportamento sexual, isso pode ser uma mistura muito prazerosa, mas ao mesmo tempo também muito perigosa. Né? Existe um termo específico que foi, eu não lembro exatamente se foi popularizado por esse editorial específico, mas há alguns anos saiu um editorial do British Medical Journal, que trazia, né, uma discussão sobre um termo chamado chemsex, né, que é uma junção em inglês da palavra chemical e da palavra sexo, né, chemical e sex, que seria sexo químico. Né, o que é o sexo químico? O sexo químico, assim, existem diferentes acepções da palavra. Uma delas é simplesmente quando você pratica sexo sob efeito de alguma substância, e outra acepção são pessoas que necessariamente usam determinadas substâncias para praticar sexo. Né? E, inclusive, existem substâncias que estão mais diretamente... A gente começou falando da questão do álcool, né? Mas há substâncias, hoje em dia, que no Brasil você vê uma alta de uso de substâncias como metanfetamina, como GHB, que são muito associadas a festas de sexo, bastante associadas também ao contexto de festas de sexo de homens que fazem sexo com homens, né? Que não necessariamente só gays, por isso que eu estou usando esse termo. E aí a questão, eu estou falando isso para falar sobre a relação, né, com a questão da prevenção, né, um dos problemas disso é que muitas vezes as pessoas, sob efeito de tantas substâncias e já tendo um padrão impulsivo, a chance de se precaverem, né, ou seja, de tomarem a sua PrEP certinho e fazerem uso do preservativo, etc., diminui bastante. E isso diminuindo, inversamente, aumenta a chance delas se exporem à situação de risco, de fato, se tornar um risco. E não só no sentido de se infectar, de repente, né, com vírus de algum IST, enfim, ou algo parecido, mas no sentido de irem se expondo a situações crescentemente mais perigosas, de, enfim, se conhecer parceiros pela internet e, enfim, pedir para vir até a sua casa, de repente você nem sabe quem que é. E você tem, inclusive, registros, né, de casos de que isso, enfim, que resultaram em tragédia por causa disso. Quer dizer, a falta de controle de impulso pode levar a uma série de problemas. O sexo se torna uma busca, mas os problemas vêm não pelo sexo, mas pelas contingências associadas. E carnaval parece ser um dos momentos que facilitam isso. Uau! Mas, voltando àqueles dois exemplos lá, é que são duas circunstâncias diferentes, né? A situação de um bloco de carnaval onde os sujeitos já saem sem a cueca debaixo do calção, bermuda, o que seja, parece que tem intenções sexuais, talvez pela circunstância de uma percepção de liberdade maior. Mas como a Camille disse, é uma festa que veio para o Brasil, uma festa popular onde parece que as pessoas se sentem na possibilidade de fazer o que não fazem o resto do ano. Anotem isso. Uma vez me falaram assim, nesses eventos internacionais, mas vocês são um país liberal, vocês têm carnaval. Assim, 4 dias no ano, o resto do ano a gente fica como? Ou seja, é uma discussão interessante, porque uma sociedade que precisa ter uma festa institucionalizada para haver uma liberalidade sexual, significa que... É sintomático. Não é tão liberal assim. E como você disse, aí se torna uma situação social, popular, para as pessoas irem para a rua. Por quê? Porque não precisa estar num lugar fechado, um lugar que se pague para entrar.
E mesmo assim, os blocos ainda se pagam para entrar, né? Tem os... Exato. Ou seja, nós estamos frente a uma necessidade que também não é toda a população que participa. Também é bom lembrar isso. Todo mundo no resto do mundo diz que no Brasil todo mundo gosta de futebol ou carnaval. Sim. Tem gente que não gosta de futebol e tem gente que não gosta de carnaval. Mas tem uma boa parte da população que sim, aproveita esses dias para exatamente se colocar numa situação que seja mais permissiva. E você está nos alertando, César, para que essas pessoas pensem se não estão se colocando em riscos. Porque senão, o risco é uma coisa complicada. Pode ser que seja a última vez. Isso é o problema. E a questão do carnaval, assim, eu imagino, muitas pessoas acham que tem uma relação com o carnaval, no sentido de, no carnaval, eu vou me permitir ser compulsivo durante o carnaval. O problema é que tem muitas pessoas que são compulsivas não só durante o carnaval, são compulsivas o ano inteiro, e para essas pessoas, eu tô imaginando que talvez seja pessoas que estão ouvindo a gente que sofrem com isso, e daí eu gostaria de usar esses últimos minutos para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a terapia. Existe tratamento para isso. Você não precisa viver à mercê dos seus impulsos. Na verdade, isso serve para tudo. Serve se você tem um impulso de agressividade aflorado, isso serve se você tem um impulso para uso de substância aflorado, isso serve no caso de você ter um impulso sexual aflorado do qual você se sente refém. Existe terapia para isso. Eu acho que uma terapia, a terapia para o controle de impulso, independentemente de envolver sexo, envolver o abuso de substância, ela tem diferentes fases. Assim, só para as pessoas entenderem, acho que 3 momentos importantes. O primeiro é você avaliar a motivação do sujeito para se engajar na terapia, porque se para ele não tiver claro por que você quer deixar de ser essa pessoa que você é agora e qual que é a pessoa que você quer vir a ser ao final desse processo terapêutico. Quando você faz isso, você começa a clarificar junto com o sujeito, obviamente, o psicólogo nunca é tão diretivo a ponto de prescrever valores, mas para o sujeito tentar ele próprio encontrar quais são os valores dele. Isso é muito importante porque durante o processo terapêutico, o psicólogo vai estabelecendo várias metas, objetivos de curto prazo ou de médio prazo. Mas se esses objetivos e metas não estiverem articulados com uma visão mais geral sobre valores do sujeito, geralmente ele não tem aderência à terapia. Você tem muito mais experiência que eu, deve já ter visto isso muitas vezes, né? Então, feita essa primeira parte, uma segunda parte ok, então a gente vai trabalhar como? É abstinência, você quer deixar de participar, sei lá, o sujeito que chega final de semana, chega sexta-feira, sai, vai para festa de sexo, usa metanfetamina, usa GHB, chega em casa no domingo, fim da tarde. É isso, você quer parar com isso de uma vez por todas? Ou você quer diminuir a frequência? O que vai te fazer estabelecer com ele, né? Uma vez estabelecido, como que a gente instala isso? Daí que entram todas as técnicas. E é interessante porque a terapia comportamental sofreu tantas transformações nos últimos anos. Então você tinha, né? Começou acho que com técnicas muito mais do ponto de vista da supressão, né, do comportamento. Lembra o Lopíccolo falando sobre, sei lá, técnicas de sensibilização encoberta ou saciação masturbatória. Hoje em dia você tem várias técnicas mais associadas à aceitação, né, toda a emergência da terapia de aceitação e compromisso, outras terapias. Daí só o terapeuta, né, numa análise muito particular, vai ver o que é melhor para aquele sujeito em específico que funciona para ele. E o final, e a terceira parte, que eu acho que é a mais importante, né, uma vez que ele tenha realmente ali conseguido um desenvolvimento, né, chegado aos objetivos dele, seja, de repente não é parar, de repente é só diminuir a frequência, de repente é mudar a relação dele com aquilo, né? Então, como é que você faz para prevenir a recaída? Viu? Tem tratamento. E nós já chegamos ao final da nossa noite. Já. Falei demais? Eu vou pedir para cada um dos dois, assim, usar um último parágrafo de importância. Camille, o que você achou do nosso assunto hoje? Começamos a falar de carnaval, porque as próximas semanas vão ser dedicadas a essas ideias. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre esse tema, mas foi excelente. E, gente, aproveitem para viver a liberdade de vocês, não só nessa época do ano, porque eu acho que quando fica restrito a esses dias, aumenta a probabilidade de ter essa compulsão, né? Porque é como se fosse uma espera por esse momento. E a gente pode viver a nossa liberdade sexual ao longo do ano com mais tranquilidade, enfim. Fechamos? Perfeito. Eu endosso, né, o que você disse, acho que é isso. Temos que viver nossa liberdade sexual no todo, não só durante o carnaval. Gente, começamos a falar de carnaval e falamos de controle de impulsos, mas estamos aqui valorizando a experiência sexual, a vivência sexual, a busca de satisfação e prazer com pessoas com quem você possa ter toda a liberdade de fazer de uma maneira adequada, sem brigar, sem se impor e sem perder. Eu sou Oswaldo Rodrigues, todos os domingos à noite estamos aqui na Rádio Vibe Mundial,
às 8h30 da noite, para falar de assuntos importantes para a sua saúde mental, sua saúde sexual, relacionamentos de casais. E vamos viver melhor. Como a Camille disse, não é só no carnaval, não é só em determinadas situações. Podemos fazer, podemos, mas vamos fazer também usando o ano todo para nos sentirmos bem. Pode ser? Vamos pensar nisso? Vamos pensar no que o César disse. Tem preocupações sobre estar fazendo sexo de uma maneira errada? Vamos conversar. Talvez tenhamos que mudar nossos comportamentos e atitudes, mas faremos. Até mais, gente. Você ouviu na Vibe